Os anéis inteligentes estão chegando, Samsung tá para lançar em julho, a Oura Ring tá mais fácil de encontrar aqui no Brasil e até a Ultra Human já tá aparecendo por aqui, mas essa ainda é uma tecnologia muito cara. O Calm R2 é a solução que muitos de vocês falaram pra gente nos comentários. Ele é muito barato e promete acompanhar sono, atividade física e outras métricas do dia a dia. Como ele é muito barato, tipo, muito mesmo, a gente desconfiou e decidiu pegar ele pra testar e falar, funciona bem? Será que vale a pena? Tudo isso é o que a gente vai te contar depois de ter testado por 2 semanas. E claro, se você gostar, tem links de onde comprar ele e tem uma outra dica também, tá? Que é ficar de olho no nosso grupo, tanto do Telegram quanto do WhatsApp. Tem link aqui embaixo e você consegue encontrar ofertas todos os dias por lá. Com isso em mente, roda a vinheta para começar. O Calm R02 é claramente um anel mais básico, ele não tem um acabamento tão refinado, mas eu até que ainda acho ele elegante, até porque os concorrentes não conseguem ainda passar essa sensação de anelzão, sabe? Mas aqui falta um pouco mais de cuidado, já que o anel tem uma aresta que seria resolvida de forma fácil com um polimento mais caprichado. Eu falo isso porque usar o R2 por muito tempo incomodou o Clayton, que escreveu esse texto aqui. Parte do incômodo pode vir do fato que o anel que ele pegou precisaria ser um número maior para ele. Para quem não sabe, geralmente esses equipamentos inteligentes precisam ser maiores, porque eles têm toda a parte inteligente. Então, quando ele me falou, meu número é 10, sem pestanejar, eu fui lá e comprei, e não, precisava ser o 11. O meu, por exemplo, é 9, mas sempre que eu pego um anel inteligente, é o número 10, então fica a dica aí pra você. Em empresas que cobram mais pelo anel, você recebe um medidor de dedo primeiro, é o caso da Oura, da Ultra Human e quem sabe no futuro da Samsung. Por aqui é mais fácil comprar outro. Os sensores estão no mesmo nível do corpo do produto, incluindo o conector proprietário para carregamento, então só dá para comprar do modelo deles. Ele tem 8,5 mm de largura e chama a atenção tanto na cor dourada como nessa cor mais escura. Tem também 3,5 mm de espessura, que é o necessário para abrigar a placa lógica, os sensores e a bateria. Tudo nesse corpo aqui bem minúsculo. Ele ainda tem proteção IP68, resiste a água e poeira e parece se seguir a mesma linha dos outros equipamentos que dá até para entrar no mar com ele. No site a empresa afirma que o material usado na construção é aço inox. No entanto, temos também algum tipo de polímero transparente aqui que ajuda o sensor a fazer as leituras. A camada externa do anel parece ter a mesma propriedade. E olha, eu tenho que ser sincero, é complicado acreditar nessa afirmação por conta do preço. Então, sei lá, eu acho que talvez tenha algum tiquinho aí de aço inox, mas todo o resto é plástico mesmo, se não for tudo. Além do mais, se eu tirar ele do meu dedo e deixar na mesa, a temperatura dele se mantém agradável ao toque. Isso o diferencia de outros objetos metálicos, que tendem a ficar mais frios sem uma fonte de calor. Ele não fica, então deve ser plástico mesmo. E por falar de componentes internos, vamos passar por alguns detalhes aqui mais técnicos. Para começar, esse anel tem Bluetooth 5.0 e uma bateria de 17 mAh, que a empresa promete durar ali 7 dias, e daqui a pouco eu já vou te contar um pouco mais sobre isso. O chip principal, que poderíamos chamar de processador, é o BlueX Micro RF03, que ajuda a controlar a contagem de passos e os sensores de movimento, assim como os de monitoramento cardíaco. Usando o Calm pelos últimos dias, o que eu tenho para dizer é que ele não é tão preciso assim. Eu vi algumas pessoas falando na internet que ele estava contando o movimento de digitar em um teclado físico como passos no dia a dia. No entanto, assim que eu liguei o anel e fiz a primeira configuração, ele já fez uma atualização e pode ser por isso que ele não teve esse problema comigo, mas eu tive outros, tá? Como não dá para saber se o anel trava ou como é o desempenho, já que ele não tem nenhuma tela, bora parear com o celular para te mostrar toda a interface de dados. Mas antes de eu fazer isso, 2 dicas importantes, hein? Se você tá querendo comprar qualquer coisa na internet, não esquece de dar uma olhada no comparador Escolha Segura. É a nossa extensão para computador ou aplicativo Android que compara preços, testa cupons automaticamente na loja, então você vai lá e ganha um cupom sem saber que tinha cupom. E por fim, você pode fazer um monitoramento do preço. Tem também os nossos grupos de oferta que estão bem legais. A gente tá melhorando sempre a curadoria e tá aparecendo muita coisa boa por lá. Os 2 estão na descrição e agora deixa eu voltar pro vídeo. A primeira coisa que eu precisei fazer foi baixar o app Q-Ring. Depois eu tentei adicionar o Smart Ring, porém ele estava desligado e só apareceu no meu celular depois que eu coloquei o anel no carregador. Isso é padrão para Smart Rings, Smart Bands e até alguns smartwatches na hora que eles chegam para você. Na mesma hora ele apareceu para ser pareado e conectado no iPhone. Uma coisa positiva para destacar nesse processo é que ele já fez a conexão com
com o Bluetooth sem eu precisar sair do app e ir em ajustes para finalizar o processo. Quem usa o iOS sabe o quão chato isso é muitas vezes. Depois você só segue alguns passos simples lá no aplicativo e começa a usar o R02 no dia a dia. O aplicativo é simples, tá? Porém, ele não dá suporte para o nosso idioma, apresentando diversas traduções erradas. No bonequinho, que deveria estar escrito eu, tá escrito min. Na parte de passos está etapas e em estresse está pressão. É simplesmente péssimo usar dessa forma, então o melhor é voltar para o inglês. É importante falar isso, principalmente para quem quer um dispositivo inteligente como esse, mas que não sabe falar inglês para configurar e usar o app. Na parte de atividades e acompanhamento, o Q-Ring ele tem as métricas essenciais. Tem sono, tem passos, tem oxigênio e frequência cardíaca. Tem também uma parte de esportes, onde você pode iniciar até 20 atividades diferentes. O principal, como em todo anel inteligente, é a caminhada, a corrida e o ciclismo, justamente porque tem vários esportes onde você nem pode usar o anel. Como já era de se esperar, o anel capta bem mais passos do que uma Mi Band, que a gente usou como comparativo. E temos alguns motivos, tá? O primeiro é que é mais fácil passarmos mais tempo com o anel no dia a dia do que com uma pulseira, mas não foi o caso, porque eu estava testando e prestando atenção para isso. O segundo ponto é que tem atividades que nós fazemos que mexem os dedos e não o pulso. Eu, por exemplo, percebi que mesmo o Oura Ring capta muitos passos quando eu tô tocando guitarra, já que o anel só consegue ficar na mão da palheta, então ela fica mexendo. O mesmo vale para digitar, que vinha sendo um problema para muita gente nesse equipamento aqui. Mas por alguma razão, o Come R2 ele parece estar inventando ainda mais passos. Nos primeiros dias ele estava saindo super bem, sem quase apresentar diferenças para Mi Band que eu estava usando de referência. Mas após uma atualização eu comecei a sentir alguns exageros. Teve um dia que eu acordei e já tinha 1.500 passos no anel e apenas 60 na Mi Band. Eu basicamente dormi e fui até o banheiro, só. Eu também coloquei uma meta de 10.000 passos, e enquanto eu bati esse número só no final da noite com a Mi Band, já no almoço o app da Come me avisava que eu tinha chegado no resultado. Então assim, tinha uma diferença bem grande. A questão do sono não funciona tão bem também. Eu fui deitar à meia-noite e segundo a Mi Band, eu acabei dormindo às 1h30 da manhã. Só que o anel, ele afirmou que em 15 minutos eu já estava dormindo. Ou seja, aumentou meu tempo de sono. Mas eu sei que eu fui dormir 1h30 da manhã. Eu tenho até mensagem no WhatsApp para provar que eu mandei para as pessoas. Eu estava acordado, gente, pelo amor de Deus. Além disso, ele não consegue detectar cochilos ou sonecas. A Xiaomi já consegue fazer esse tipo de coisa. Então assim, ó, acordei 6 da manhã, levantei, resolvi algumas coisas e dormi novamente até as 9. Pronto, a pulseira entendeu, o anel não. No app Q-Ring tá marcando que eu acordei às 7 da manhã, fiquei até 7h30 acordado, voltei a dormir só por 3 minutos e só acordei de novo. Sendo que eu realmente voltei a dormir e levantei às 9 horas. Eu sei, gente, pelo amor de Deus. Não tô louco, não. No meio do dia eu até tirei outro cochilo pra verificar e ele também não identificou. No Oura Ring, por exemplo, você consegue até melhorar os seus níveis de sono, o número que ele te dá lá com os cochilos durante o dia. Então ele meio que te incentiva, se você dormiu pouco, a tirar mais um tempo ali pra relaxar ou pra dormir um pouquinho. Por aqui, nada. Outra coisa que seria bem-vinda, mas que eu não esperava que tivesse presente por aqui, é a função de detectar atividade física automaticamente. O Oura e o Ultra Roman Ring fazem isso de forma surpreendente, porque eles até meio que chutam o que você tá fazendo e quase que acertam, na maioria das vezes. A Mi Band conseguiu detectar que eu tava fazendo algum tipo de exercício, mas não sabia o que era. E claro, o Come R2 só contou os passos e ficou por isso mesmo. Os dois únicos pontos de métrica que eu consegui confiar, por ser igual em ambos, foi a medição de frequência cardíaca e o estresse que está associado com esse dado. Eles foram basicamente os mesmos entre a Mi Band e o Come R2, mas na boa, eu não sei muito o que fazer com esses dois dados. Afinal, o que importa mesmo são os passos e o sono, que não vão bem por aqui. Em atividade física, vale lembrar também que qualquer esporte que te exija agarrar algo, vai acabar precisando que você tire o anel. E nesse ponto, uma Mi Band pode se sair melhor também. Academia, ó, só se for dia de perna. Já na parte de bateria, mesmo eu sincronizando várias vezes, ela gastou só 14% nos 3 primeiros dias, que foi o tempo que eu usei ele mais intensamente. Se eu usar ele todos os dias, monitorando todas as atividades, eu ainda precisaria de 14 dias para drenar a bateria completamente. Entretanto, essa notícia não fica tão boa quando nós tentamos colocar ele para recarregar os 17 mAh que ele tem com o carregador que vem na caixa.
esse é um pino proprietário e que não tá com um bom encaixe. Então, se o R2 não ficar na posição exata, ele para de carregar. Logo, além de me preocupar em manter o carregador intacto, porque eu não sei onde comprar outro, eu também vou precisar ficar observando se ele tá recarregando, e isso é chato. Todo o ponto aqui é que o Come R02 é muito barato, muito mesmo. E ele pode te dar um cheiro do que são os anéis inteligentes. Tem versão dele de R$130 no AliExpress e pouco mais de R$200 no Mercado Livre. Enquanto isso, Oura Ring e Ultra Human custam pelo menos R$3.000. E ainda o primeiro tem assinatura mensal de 30. É muita diferença de preço. Isso se reflete na acurácia dele, então você vai ter uma noção de como você tá dormindo e de como você tá caminhando, mas não um retrato real. Ah, hoje eu andei mais, dormi menos, mas os dados em si não vão ser tão perfeitos ou acurados. Eu, aliás, confesso que eu tava esperando uma experiência pior, que ele inventasse alguns dados, mas o Smart Ring R2 ele conseguiu até que agradar. Pode ser uma brincadeira legal, uma forma de pegar dados da sua vida e começar a entrar nesse mundo dos anéis. Mas na boa, eu esperaria um pouco mais. Deixa a Xiaomi ou alguma empresa mais séria entrar nesse mercado custo-benefício com um modelo um pouquinho mais caro, ali nos 250, R$300, que daí eu acho que ele deve vir um pouco melhor. Agora, se você tá ansioso ou ansiosa para testar anéis inteligentes, essa é uma porta de entrada e tem links na descrição. E se você souber de algum outro lançamento de anel inteligente ou algum outro modelo legal pra gente importar, comenta aqui embaixo pra mim. Obrigado por ver o vídeo e eu espero vocês no próximo. Então é isso, tchau, tchau!